mais uma edição do Conexão Cidadã. Este é o nosso programa de número 20. Até aqui nós já gravamos mais de 600 minutos de muito conteúdo com conhecimento para você, em especial para os estudantes que se prepararam ao longo do ano para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Este aqui é o nosso último programa, pois é, a nossa parceria da Defensoria Pública do Estado com a SEDUC, Secretaria de Educação do Estado, começou em abril deste ano. Depois de algumas reuniões, veio a definição do que nós faríamos juntos em prol da educação aqui no Estado. E foi exatamente assim que nasceu o Conexão Cidadã. Hoje, nesta última edição, vamos rever um pouco de tudo que trabalhamos aqui. Os temas, os nossos convidados, as dúvidas esclarecidas, tudo. E claro, a gente traz também uma mensagem bem especial do nosso defensor público geral, Alberto Bastos. Tudo isso a partir de agora. Em geral, a gente começa o Conexão Cidadã com uma história inspiradora para lhe mostrar que a Defensoria Pública atua em prol da dignidade daqueles que mais precisam. Por isso, ao todo, nós tivemos 20 histórias bem legais em que os protagonistas são cidadãos como você e eu, gente que acredita na justiça. Veja! Dona Geralda, 59 anos, quase todos eles vividos aqui. Mais do que abrigo, a casa de Dona GG, como é chamada por todos, é lar de aconchego que ela compartilha com a família. A Defensoria Pública do Maranhão rompeu as paredes e foi até a comunidade. Com a unidade móvel da DPE e o trabalho do Núcleo de Defesa do Consumidor, os moradores viram problemas de consumo serem resolvidos. Aos 59 anos, Mirela Tatiele celebra o orgulho de ser quem sempre foi. Ela nasceu em um corpo masculino, no interior do Maranhão. Não foi nada fácil superar preconceitos, ter a aceitação da família, da sociedade. Finalmente, a conquista, certidão de nascimento, documento de identidade, CPF, título de eleitor, cartões de banco. Mirela passou a ser reconhecida como tanto sonhou. Foram 34 anos à espera do tão sonhado nome da mãe. Filha de pai paraibano e mãe maranhense, Viviane passou a vida com a angústia de não ter o nome materno na certidão de nascimento. Essa história mudou mais rápido do que Viviane imaginava. Foi agora, em plena pandemia, quando ela decidiu buscar a ajuda da Defensoria Pública do Maranhão. A gente nunca acredita que, plena pandemia, a gente vai conseguir uma mãe no documento. Mas eu consegui em menos de um mês ter o nome dela. Ele é o reizinho da casa. Aos 6 anos, Ícaro Elvis tem todo o amor e cuidado da família que o acolheu desde os primeiros dias de vida. Aí foi, quando os 3 dias ele chegou a mim, foi a felicidade total, completa, todos nós. Uma oportunidade muito boa para mim fazer um novo começo na minha vida, né? Aprender novas coisas, aprender a lidar com pessoas. Esse não é só o primeiro dia em um novo emprego. Para este jovem de 19 anos, é um marco. Depois de se envolver em um ato infracional na adolescência, agora ele começa a cumprir a medida socioeducativa, trabalhando pelos próximos meses na Defensoria Pública de Passo do Lumiar. A Defensoria Pública do Maranhão também contribuiu para a concretização dos direitos dessas famílias terem uma moradia digna, desde o auxílio na identificação e no cadastro dos moradores, até o acompanhamento das obras sempre que necessário. Todo dia é assim há mais de 15 anos. O esforço nos braços nem se compara à força do sentimento de Luciana pela filha, Débora. Em cada toque, um cuidado que torna a rotina cansativa, mas necessária para a garota viver. Há quase 4 anos, Luciana não encontra mais barreiras para custear a alimentação da filha, algo em torno de R$ 1.000 por mês.
Graças à assistência da Defensoria Pública, a mãe recebe os recursos para adquirir o alimento e os equipamentos necessários. É com os dedos que Jéssica leu o mundo. Ela já estava no curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão quando, há cerca de 5 anos, perdeu completamente a visão. Mas cada dificuldade no caminho se transformou em motivação para Jéssica seguir adiante, cheia de bom humor e com uma autoestima que dispensa comentários. São 22 anos de existência, mas apenas 3 de vida. Laura é uma mulher trans que há pouco tempo buscou a ajuda da Defensoria Pública do Maranhão e conquistou o direito de ser identificada pelo nome que hoje a representa. O parto prematuro, cheio de atropelos, acabou deixando marcas impossíveis de apagar. Luiz Gabriel nasceu com microcefalia e paralisia cerebral. Não bastassem as dificuldades na luta pela sobrevivência do filho, Suzane ainda esbarrou num problema com o plano de saúde em uma das vezes que a criança precisou de internação. Foi quando a assistente social decidiu buscar ajuda da Defensoria. Todos os órgãos que eu fui em busca, de todos os lugares, falo de todo o coração que eu busquei ajuda, o único que me acolheu, estendeu a mão e que eu vi resultado foi a Defensoria Pública. Eu parei na rua porque eu fumava, bebia, minha família não me suportava, eu chegava muito loucona dentro de casa. Superei a bebida, a droga que eu fumava, hoje em dia eu não fumo mais, entendeu? Olha como eu tô hoje em dia, superada das ruas, graças a Deus. Um aprendeu a soldar, pintar e reformar contêineres. O outro aprendeu a fabricar móveis. Márcio e Elias cometeram deslizes que os levaram à cadeia. Começaram a cumprir a pena em unidades prisionais diferentes aqui no Maranhão. Eles não se conhecem, mas sabe onde é que a história de um se encontra com a história do outro? Exatamente aqui, em um núcleo como este da Defensoria Pública do Estado. Quem vê Dona Benedita aos 84 anos com esse sorriso no rosto, talvez nem imagine todo o sofrimento que ela já viveu. Aqui está ela, quase sem conseguir se movimentar, fraca, abandonada. Essas fotos foram tiradas há cerca de 2 anos. Palavras sábias de quem até bem pouco tempo atrás vivia no mais completo abandono. E quando o idoso precisava caminhar para ir ao banheiro, por exemplo, ele precisava passar por esse local aqui, bem apertado, para conseguir chegar do outro lado. A denúncia feita à imprensa e à Rede de Proteção à Pessoa Idosa em 2018 levou a Defensoria Pública do Maranhão, ao lado de outros órgãos, até o local onde seu Genésio morava. Mas aquilo parece que foi assim um saco, um peso que saiu das minhas costas. Senhora, foi um alívio muito grande, foi um prazer, uma felicidade muito grande. Procure o seu direito, com calma, com carinho, com amor, eles encontram. Bem legal, né? Essas histórias nos ajudam a exemplificar o quanto a dignidade humana é importante para a Defensoria Pública e não são apenas nas ações individuais que a Defensoria atua, ela também atua com as ações coletivas. Isso também é uma atribuição da Defensoria Pública do Estado. Bom, e já que a gente está falando sobre retrospectiva, um quadro que fez muito sucesso aqui no Conexão Cidadã foi o Hora da Redação com o Olhar da Defensoria. Nesse quadro, nossos convidados trouxeram análises sobre temas específicos, assuntos quentes que poderiam se tornar mote da redação do Enem. E esses convidados deram verdadeiras aulas sobre as temáticas propostas. Acompanhe. A temática que nós vamos tratar será o saneamento básico. Eu preciso fazer uma introdução sobre o que é saneamento básico para depois a gente desenvolver alguns tópicos argumentativos. Em primeiro lugar, é importante conceituar. O direito a saneamento básico é um direito e garantia fundamental. Ele é inerente ao direito humano do cidadão. Mas o que são direitos humanos? Vocês já pensaram sobre isso? O que é que caracteriza um direito como humano? Olha, os direitos humanos
são uma ferramenta de construção da cidadania, uma ferramenta de defesa da dignidade da pessoa humana. Essa expressão, dignidade da pessoa humana, ela é essencial que apareça em seus textos, porque ela é a base fundamental dos direitos humanos. Supondo que o tema seria homeschooling, primeiro é importante você falar sobre o que é o homeschooling. O homeschooling, ele não se trata apenas da educação das crianças assistirem aula em casa, não é isso. Homeschooling é quando a criança não tem qualquer vínculo com uma instituição de ensino e são os pais que são responsáveis por toda a educação. O lugar de criança e do adolescente, o desenvolvimento saudável deles é com o brincar, é na escola. Então pense você um trabalho infantil penoso, braçal, uma criança em desenvolvimento, um corpo ainda que está em formação. Então isso ergonomicamente causa vários prejuízos. Instrumentos de democracia direta que nós temos no Brasil é o referendo, que é essa em que o Congresso Nacional pega uma lei que existe e pergunta à população se ela acata ou se ela rejeita, e o plebiscito, que é antes de ter um instrumento normativo, o Congresso chega lá e pergunta a opinião popular. As empresas têm se valido, algumas empresas têm se valido, né, deste grande momento de dificuldade para aplicar ainda mais golpes em consumidores. São as chamadas fraudes financeiras. E eu vou trazer nessa minha fala duas situações que têm sido muito corriqueiras no núcleo de defesa do consumidor. E nós vamos percebendo que essa cultura do cancelamento, ela não é nova, ela é até muito antiga. Quem aqui não se lembra de Judas Iscariotes? Sim, aquele discípulo que traiu Jesus, aquele discípulo que ficou famoso pelo beijo da traição. Até hoje nós malhamos o Judas, até hoje ele está cancelado. Uma diversidade de aspectos em relação à Lei Maria da Penha. É uma lei fantástica, é uma lei que ainda está sendo aperfeiçoada, é uma lei que não é perfeita, a gente tem várias alterações, teve nos últimos tempos. É uma lei que já trouxe mudanças, que já trouxe muitas conquistas e muita transformação para a vida das mulheres. Isso forma uma ideia, uma ideologia de que a mulher tem superpoderes, é super-heroína, de que ela tem mais facilidade de fazer essas coisas do que o homem. E isso legitima a superexploração das mulheres. Isso tem como consequência que elas tenham menos tempo para cuidar de si próprias e da sua qualificação. Abordar alguma questão étnico-racial falando sobre o colorismo é importante e demonstra esse conhecimento. O colorismo é um termo utilizado para designar esse processo de diferenciação das pessoas negras de acordo com o seu tom de pele. Você sabe o que é intolerância, o que é respeito? Vamos conversar um pouco sobre o assunto. O que significa religião? Qual o papel da religião? Ken Wilber tem uma obra intitulada O Deus Social. E nessa obra ele nos apresenta mais de 10 conceitos de religião. A gente verifica que a população do nosso país, ela vem envelhecendo. Isso é um fenômeno não só do Brasil como do mundo, né? Logicamente nós não poderíamos estar fora desse fenômeno, desse evento mundial. Então o que a gente verifica? Que com o passar do tempo tende-se a ocorrer um envelhecimento cada vez maior da nossa população, o que vai gerar cada vez mais uma demanda por proteção aos direitos das pessoas idosas. A gente aprendeu bastante, não foi? Inclusive, este ano, o tema da redação do Enem foi Invisibilidade e Registro Civil, a garantia de acesso à cidadania no Brasil. A gente não chegou a analisar esse tema especificamente nas aulas do Olhar da Defensoria, mas é preciso destacar que a missão da Defensoria inclui essa luta também. Luta que, aliás, trouxe para a Defensoria Pública Maranhense o prêmio Inovare. Na nossa página no Instagram tem um post bem legal sobre isso. Acesse!
E estamos chegando ao finzinho desta edição do Conexão Cidadã, o nosso último programa aqui na TV Educação. Neste espaço, nós também tiramos dúvidas frequentes que chegam à Defensoria Pública sobre direitos e deveres dos cidadãos. O Se Liga na Lei foi um bate-bola sobre as questões mais importantes e emergentes do momento. Tarifa social de energia elétrica é algo que é fácil de obter? Como se faz para o cidadão obter? Em primeiro lugar, é importante dizer que a tarifa social de energia elétrica é um benefício que concede descontos de 10% a 65% na conta de luz das famílias carentes. E são considerados carentes aqueles que são inscritos no CAD único, Cadastro Único. Então, toda e qualquer família que tem uma renda de até renda per capita, renda por cada integrante da família de até meio salário mínimo, eles podem estar inseridos no Cadastro Único. E para se inserir no Cadastro Único, basta procurar o Centro de Referência de Assistência Social, chamado como CRAS, da sua região. A igualdade de gênero prevista no artigo 5º da Constituição Federal abarca as pessoas trans? Ótimo. Como a gente falou no bloco anterior, a Constituição Federal fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. Claro que quando isso foi construído, quando esse texto foi construído, apesar de já existir uma forte população LGBT, não havia um movimento tão forte e organizado no Brasil. Então, pode ser que as pessoas interpretem que a igualdade é entre gêneros, é entre homem e mulher. Mas não é essa a interpretação que a gente deve dar, principalmente numa redação e na nossa vida cotidiana. A igualdade é entre pessoas. É um direito dessa família, dessa criança, estudar realmente numa escola pública perto da sua casa? Sim, é um direito. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a criança deve estudar e essa escola deve ser preferencialmente perto do seu domicílio para facilitar o deslocamento da criança, a rotina dos pais. O Estado, a legislação procura facilitar a educação. Então é um direito da criança estudar na escola mais próxima da sua casa, sim. O que são exatamente essas medidas? É bom a gente explicar para o público quem tem direito, como conseguir. Então, as medidas protetivas de urgência, a gente pode partir para compreender a partir do nome, né? São medidas que garantem a proteção em caráter de urgência a uma pessoa que está em situação de risco. As pessoas têm ali uma necessidade, tiveram perda de renda e às vezes recorrem a empréstimos, mas são empréstimos com instituições que cobram taxas tão elevadas que essa pessoa talvez não consiga ver ou prever quando vai conseguir pagar isso. Qual é o cenário? O que você pode comentar sobre isso para a gente aqui no Maranhão, aqui em São Luís? Bom, pois não, Dalva. Essa questão do superendividamento, né, que é a questão que está sendo trabalhada, inclusive houve agora um novo projeto de lei, né, que foi aprovado com alguns vetos, que trata justamente desse problema, que é um problema que se tornou um problema social no país, né, em sua maioria para os idosos. Nós atendemos diariamente aqui no Núcleo de Defesa do Consumidor uma grande quantidade de idosos que muitas vezes chegam aqui sem ter dinheiro sequer para comer. Consegui um emprego fora do país, mas o pai do meu filho não autoriza a viagem do filho para o exterior. O que fazer? O Código Civil, ele estabelece que um dos exercícios do poder familiar está na decisão de mudança de domicílio e de viagem para o exterior. E o mesmo Código Civil diz que quando existe conflito entre os titulares do poder familiar, ou seja, entre o pai e a mãe, ou entre as mães e os pais, o juiz deve decidir isso. Então é necessário ajuizar uma ação por meio da Defensoria Pública, a fim de que o juízo competente venha a suprir essa autorização paterna, a fim de que você possa viajar para o exterior, possa garantir o seu emprego e também possa estar ao lado do seu filho. Quando tem conhecimento de um caso de violência que acontece ali naquele ambiente ou no ambiente doméstico, mas envolvendo alguém daquela comunidade escolar, educacional, qual deve ser o papel dessa instituição? Existem relatos aqui que chegam certamente ao núcleo, né? Muitos relatos, Dalva. E aí eu quero destacar, eu quero ressaltar
que a escola tenha tido um papel fundamental em identificar alguns tipos de violência, especialmente violência, né, contra a mulher. Então já nos chegou vários casos de alunas, né, que sofriam violência doméstica e familiar e que elas não tinham coragem de procurar o serviço ou mesmo de falar sobre isso, tá? E a situação foi identificada pelo professor, pela professora. Eles viram que o aluno, que a aluna mudou de comportamento. E é claro que a gente não poderia encerrar essa nossa temporada aqui na TV Educação sem uma mensagem especial do nosso Defensor Público Geral. A Defensoria Pública do Estado e a Secretaria de Educação já tem uma parceria de longa data. Posso aqui exemplificar a capacitação para professores e também um termo de cooperação para aumentar o número de beneficiários do Tarifa Social e este agora o programa Conexão Cidadã, que permitiu que a gente levasse conhecimento aos alunos da rede pública, mesmo no momento de pandemia. A Defensoria Pública, nos últimos 6 meses, exibiu mais de 20 programas voltados para a educação e direitos, contribuindo, assim, para o empoderamento da população por meio do conhecimento e, ao mesmo tempo, desincumbindo do dever de promover educação e direitos. A gente só tem a agradecer aos defensores públicos que participaram do programa e, principalmente, à Secretaria Estadual de Educação, que nos permitiu esse espaço, nos disponibilizou esse espaço de grande relevância para que a gente possa, cada vez mais, levar conhecimentos relacionados aos direitos e garantindo, assim, que a população tenha ferramentas de conhecê-lo e como buscá-lo. Então, nosso momento agora é de externar a nossa gratidão e agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Educação e que nós manteremos a nossa função de cada vez mais difundir a educação e direitos, empoderando a população. E é nesse clima que a gente encerra o último Conexão Cidadã na TV Educação. Esse programa foi produzido por nós da Defensoria Pública do Estado em parceria com a SEDUC, Secretaria de Estado da Educação. Você gostou do que viu até aqui? Escreve pra gente. Manda uma mensagem nas nossas redes sociais, @DefensoriaMA. Muito obrigada por sua audiência hoje e em todos os outros dias. Uma ótima semana para você e até a próxima oportunidade. Tchau!